They're playing basketball. We love that basketball. Fala galera, aqui é o Diego, mais uma vez damos início ao Brasquete. Hoje o programa está um pouco mais enxuto, mas temos assuntos interessantes para tocar e conversar um pouquinho com vocês. Hoje quem está comigo é o Pedrão. Fala, Pedrão. Fala, Diego. E nessa primeira semana após o término das nossas análises de pré-temporada do basquete, o meu destaque é que o ranking da ESPN conseguiu tudo o que eles queriam. Tá na boca do povo. E tá mesmo, o povo tá cuspindo a abelha. E o meu destaque seria para o basquete europeu. Sérvia e Eslovênia vão fazer a final. E quem está ganhando com esse torneio somos nós que estamos assistindo, porque com certeza está sendo super interessante, bem legal, e num período de que não temos basquete da NBA para assistir, é uma alternativa. Até mesmo para a gente ficar ligado nas regras FIBA, né, que são diferentes das regras da NBA, mas vamos deixar esse papo de regras para outro dia. Nós vamos falar hoje sobre vamos falar um pouquinho mais sobre a troca do Irving, que é a última parte. Eu agora estou presente, vou dar meu pitaco também. Vamos falar do famoso ranking da ESPN, que o Pedrão está tão animado para falar. Ele foi aquele que apoiou cada um dos jogadores que está lá. Vamos falar do basquete do torneio europeu, né? Do Eurobasket. E, por fim, vamos falar, no Big Apple Moment, vamos falar das performances dos jogadores de Nova York, tanto do Knicks e Nets. São eles Cuz, KP, Willie e Mozgov. Então vamos começar. Vamos lá, Pedrão. Por fim, o que você achou dessa troca do Irving? Preço justo? Você achou que um lado pagou mais do que o outro? Você achou que, quem sabe, quem saiu melhor nessa história para você? Bom, Diego, a gente, só para lembrar, né, a gente já falou no último programa, mas a troca se fechou da seguinte maneira, né? O Kyrie Irving foi para o Boston Celtics e em troca eles mandaram para Cleveland o Isaiah Thomas, o Jay Crowder, o Ante Zizic, a pick de primeiro round que pertencia originalmente ao Nets de 2018, ou seja, do próximo draft. Isso. E uma pick de segunda rodada de 2020, né, uma pick futura. Uhum. Essa pick de segunda rodada foi incluída após os problemas médicos do Thomas, né, que só vai voltar a jogar lá para metade da temporada. Então o Cavs já vai começar meio que desfalcado dele. Isso. Bom, sobre quem saiu ganhando, Diego, eu não vejo que um dos lados saiu perdendo nessa troca. Para mim, os dois ganharam, mas eu entendo que o Cavs ganhou um pouquinho mais do que o Celtics. Tá? O Celtics ganhou muito no fato de existe uma estatística muito interessante que é a de vitórias adicionadas ao time de acordo com a posição que o jogador foi draftado. E a gente sabe que o Kyrie Irving foi a primeira escolha do seu draft, né? E é uma decrescente, né? O jogador que, em média, que mais adiciona vitórias ao time são jogadores de primeira rodada, enquanto só vai decrescendo à medida que a pick vai diminuindo, né? E vai ser importante pro Boston. Eu sou um cara que não morro de amores pelo Isaiah Thomas. Pra mim ele teve uma temporada, eu já até falei isso aqui, ele teve uma temporada fora do radar, sensacional, impressionante, jogou bem nos playoffs também. Mas ele já não é mais um garoto também. O Kyrie é muito mais novo que ele. E eu acho que o Kyrie tem um arsenal maior do que o dele. Então, se a gente for pensar ali nos dois principais jogadores envolvidos na troca de cada lado, o Celtics ganhou um jogador muito mais interessante. Agora, eu entendo que o Cavs tem um pouquinho melhor nessa troca,
porque o que faltava ao time, o que faltou ao time principalmente para poder bater de frente, por exemplo, com o Golden State Warriors na final, foi rotação. Foi jogador de banco que viesse a contribuir, porque todos os veteranos que estavam lá, o Deron Williams, o Derrick Williams, o Richard Jefferson, todos eles não fizeram nada na final, vamos ser sinceros. E a adição do Isaiah Thomas, que não vai chegar jogando agora, mas isso não é problema, porque a gente já sabe que o Cavs vai estar nos playoffs, isso é inevitável. Contratou o Derrick Rose, então já é uma chance para o Derrick Rose ter um spot de titular no time e quem sabe voltar a mostrar seu valor, né? Já que uma das coisas que foi mais comentado na off-season também foi ele ter assinado por um valor mínimo com o Cavs e muita gente começa a se perguntar se isso era justo ou não, né? Uhum. Então, já pra mim foi justo, mas além do Thomas, que você pode não precisar dele agora, a adição do Jay Crowder é muito interessante pra mim, porque vai dar muita força a essa segunda unidade, que também trouxe um jogador com características um pouco mais ofensivas, mas da mesma posição ali nessa temporada, que é o Jeff Green, né? O Jeff Green está no Cavs. Acho que eles vão sair muito bem do banco, juntamente com o Rose, quando o Thomas estiver, e os outros jogadores que já estão no elenco do Cavs, né? Então, pra mim, nessa batalha aí, o Cavs saiu ganhando com uma pequena vantagem. Sem sombra de dúvida. Eu concordo com você no seu ponto, só que tem um ponto que eu acho que tanto você e o Ângelo não tocaram nesse assunto, e uma pena que nos últimos programas, enfim, eu não pude participar. Mas tem um ponto que me deixou bem irritado, quando eu digo não porque eu sou torcedor do Celtics ou do Cavs, mas vou fazer uma pergunta para você, Pedro, e me diz para mim, se existia alguma outra oferta pelo Kyrie Irving? As notícias disseram que mais da metade dos times da NBA perguntou ao Cavs sobre a situação do Irving, né? Uhum. Mas houveram sim outras propostas concretas. Muita gente falou daquela proposta do Suns que envolvia o Eric Bledsoe. E aí o LeBron estava tentando botar no jogo também o Justin Jackson. Desculpa, o Justin Jackson não. Esqueci o nome do jovem agora. Draftado pelo Suns, Diego. Sim, o Josh Jackson. Isso, Josh Jackson. Não, tudo bem. Eu vou esperar você terminar. Mas assim, eu acho que foi... Mas eu queria entender, você diz... Você acha que não foi o suficiente pro Cavs ou algo do tipo? Não, veja. Outra troca também que eu acredito que colocou isso, que forçou a mão do Boston, foi uma suposta troca com o Milwaukee Bucks. Tá? Mas onde eu quero chegar? Nós temos um jogador que não está contente, que é chave de um jogador muito importante para uma franquia. No outro lado, nós temos um time que oferece a melhor proposta ao outro, tá? Que seria o Isaiah Thomas junto com o nosso querido Crowder, ok? Se você pensar só nesses dois jogadores, ele já é melhor de qualquer outra oferta que foi oferecida aos Cavs. No momento em que Boston adiciona uma pick e mais um outro jogador que foi simplesmente como que veio o que mais um prêmio de consolação, mas olha, eu vejo aquilo que foi um overkill, como que os americanos dizem, né? Que foi aquilo já não precisava, aquilo já foi a mais do que o necessário. Agora, com certeza, se tem um time que saiu ganhando com isso, por mais que, lógico, que Kyrie Irving tem um talento sensacional, o Pedrão já explicou e já mostrou que ele é algo, né? Enfim, mas quem saiu ganhando foi o Cavs. O Cavs ganhou. Ele solucionou, entre aspas, um problema que foi o principal responsável pela queda deles, que foi o banco. Então, o time é sólido defensivamente. LeBron James
É chover no molhado, fala dele, né? Porque o cara, ele que organiza esse time. E o Cleveland vai continuar sendo o melhor time do leste. Agora, Boston demorou tanto tempo. Boston estava sentado num saco de picks. E fez tudo isso para trazer um jogador que estava desvalorizado, um jogador que estava descontente e um jogador que não tinha muitas saídas para outros lugares para ir. Lógico que Cavs também tinha a escolha de sentar em cima do jogador e dizer não vou trocar, vou ficar com ele aqui e deixar ele infeliz aqui. Nós sabemos que isso poderia custar muito mais caro para o Cavs do que para o próprio jogador, porque os Cavs precisam segurar o LeBron, tá? E aí que chegou o problema capital do que eu estou dizendo. Aí aparece mais uma lesão do Thomas e a especulação era: Cavs queria outro draft pick de primeira escolha? Eu vi aquilo, cara, não pode. Que é isso? Mas enfim, moral da história. Quem saiu ganhando foi os Cavs. Vejo os Cavs agora mais forte. Lógico que perdeu um jogador titular, mas com a chegada de Derrick Rose e Isaiah Thomas, os problemas deles são qual? Defesa. E temos dois jogadores aqui que balanceiam para o outro lado da balança. LeBron James e Crowder são jogadores sensacionais e que vão comandar esse time no lado defensivo. Tá? Mas enfim. Você gostou da troca, ô Pedrão? Eu gostei, Diego. Achei, como eu disse no começo, acho que foi bom para os dois. E sobre o ponto que você tocou de ter um overpay, digamos, tive um overpay na troca pelo Irving, eu acho que o Celtics podia fazer isso. Essa é a questão, sabe? Eles não têm mais tempo para esperar que essa pique do Nets desse ano, que com certeza vai ser, no mínimo assim, provavelmente alguma coisa dentro de um top 10, eu acho que eles não estão com tanto tempo para esperar um jogador se desenvolver, né? Até porque se a gente vê, o Al Horford já tem mais de 30 anos, o Isaiah Thomas já tinha mais de 30 anos, agora é o Kyrie Irving, né? Então já é um jogador mais novo. O Sim. Gordon Hayward já tem seus 28, né? Então tá ali no auge. Então você tem que aproveitar esse cara agora. Eu acho que foi o necessário, né? O Cavs podia segurar. O Cavs não tinha por que trocar o Irving, né? Assim, só pela insatisfação. Será que não? Foi a insatisfação do jogador, claro, assim, mas se você parasse assim, se não tivesse a vontade do Irving, o Cavs não teria por que trocá-lo, né? Não, sem sombra de dúvida. Então, só que aí você tem o problema do contrato do LeBron, né, cara? O LeBron se transforma em um agente livre agora. Sim. Então também tem o lado do Cavs ter garantido o seu futuro ali, né? Com essa pick, porque a gente vai falar de draft depois, mas tem um garoto despontando aí. Com certeza. Promete ser a primeira pick do draft do ano que vem, que é o Michael Porter Jr., que substituiria muito bem o LeBron ali no futuro. Não, lógico, né? Assim, a gente vamos ser justos também, claro. Não que ele seria o substituto à altura, né? Mas seria um belo prêmio de consolação. Para quem que ficaria sem nada, pergunta pro pessoal de Indiana como eles estão lá. Não é verdade? Poçante Oladipo. Poçante Oladipo. Vai ser rir para não chorar, né? Mas enfim, eu pessoalmente, depois de passado tudo, eu vejo que é uma ótima oportunidade para o Irving e uma ótima oportunidade para o Cavs. Final da história, vai ser legal para os dois, vai ser bom. Só vamos esperar para ver como vai estar a condição física do Isaiah Thomas. Eu fiquei assustado quando eu vi que ele tinha problemas físicos. Sim, né? Foi... porque as notícias vão entender que essa é uma lesão muito antiga, que o jogador veio arrastando ela e agora chegou num ponto que não dá mais, né? Então preocupante. Pois é, só que pro outro lado também, torcedor dos Cavs, pense da seguinte forma: o cara jogou baleado e foi sensacional pro time do Celtics. Foi uma surpresa, um jogador que veio, que ninguém esperava ele jogar tanto da maneira que tá jogando. Se ele se cura dessa lesão, realmente, por mais que ele perca metade da temporada, gente, pro Cavs não interessa. O Cavs está pensando lá quando começa os playoffs. Agora, isso aqui para ele é simplesmente para deixar os jogadores em forma.
né? Vamos falar a verdade, não é qualquer outro time que tem que provar alguma coisa. O Cavs está aí faz quantos anos indo seguidamente para as finais de NBA. Mas enfim, vamos passar para frente, Pedrão, e vamos falar do assunto que você está doido para falar, que é o ranking. Diga, o que você achou dessa lista da ESPN? Algum jogador Qual foi a tua maior surpresa? Ou maiores surpresas? Benji, são algumas, né? Primeiro que é muito comum essa questão das grandes mídias esportivas fazerem esse tipo de projeção, né? Mas geralmente a gente pode dizer que seria mais seguro e mais imparcial fazer uma análise de posição de time, né? E não de jogadores, porque além de terem muito mais jogadores do que time, posições diferentes devem ser levadas em consideração aspectos diferentes, né? Mas assim, foi um ranking que causou muita controvérsia em várias posições, porque tanto no caso de jogadores que talvez não merecessem estar tão altos, quanto jogadores que não mereciam estar tão baixos, né? Mas assim, primeiro destaque que eu gostaria de dar é que a gente tem que entender que não é só a performance de quadra que esses caras levam em conta muitas vezes, né? Principalmente a ESPN, que é uma mídia que gosta muito de estatístico. Tem o Hollinger, um dos analistas da ESPN, criou vários métodos estatísticos, e estatística é uma coisa que eu gosto muito no basquete. Óbvio que ela sozinha não diz nada, mas ajuda bastante. E, bem, tem dois caras aqui que me chamam a atenção, porque o fato de que a ESPN também usou muito o potencial do jogador futuro para fazer esse ranking, que é o Nikola Jokic do Nuggets na posição 16 e o KP, Kristaps Porzingis, na posição 22, né? Esses caras estão na frente de caras como o próprio Kyrie Irving, né? Então, você tem que saber que são várias coisas levadas em conta, e às vezes a própria colocação do jogador no time, várias coisas. Agora, sobre algumas posições que as pessoas... eu vi muita reclamação, tanto em questão de ser para baixo ou para cima. Eu vou só citá-las agora, Diego, e assim, aí você escolhe uma específica pra gente falar, ou algumas, porque aí a gente pode falar um pouco melhor sobre elas, né? Vamos começar assim, de baixo para cima, né? Aqui o que eu vi assim que tá dando uma boa controvérsia é o Russell Westbrook estar apenas em quinto, né? Apenas em quinto. O quinto já é uma grande coisa, mas assim. Pois é. Pro Russell Westbrook, ele está em quinto. E porque na frente dele, inclusive, estão o Stephen Curry, o Kawhi Leonard, o LeBron James e eu esqueci o segundo agora, mas são jogadores que, tipo assim, dá pra gente pensar, sabe? Se ele não merece mais. Agora, além dele, na 10ª posição, o Draymond Green foi uma questão que causou controvérsia, mas eu já digo de antemão que eu concordo com essa posição dele. Também tem como eu disse, o Kyrie Irving na posição 25. Alguns dizem que é uma posição muito baixa para ele, né? E três caras olhando um pouquinho mais para cima ainda, é a questão do que eu vi na 48ª posição. A gente tem o Ricky Rubio. Na 57ª posição, na posição 57, está o Andrew Wiggins, né? E na posição 64, essa que com certeza foi a que causou mais polêmica aí ao redor da liga, é o Carmelo Anthony, né? Pedro, o segundo colocado é o Kevin Durant. Sim. E
Eu tô- É engraçado, gente. Eu acredito o seguinte, desculpa ter te cortado, mas, gente, eu tô achando que a ESPN fez isso de plena sacanagem. Como? Com qual até entendo, sim, o Russell Westbrook, o Westbrook ficar brabo porque está em quinto, porque ele acredita que deveria estar. Enfim, isso todo jogador que estaria entre os 10 vão ter o seu argumento porque está na frente do outro. A gente não pode descartar que Kevin Durant, campeão agora, destruindo nas finais. Stephen Curry, com a jogada com ele e Klay Thompson. Splash Brothers, com certeza, com Draymond Green, mudou o cenário da NBA, né, com seus arremessos de três e o Draymond Green sendo o novo pivô, dependendo dos jogos, e sendo, né, o carregador de piano. Ok. Agora, por favor, tire um tempinho aí e diz pra mim o porquê que temos. O que os calouros fizeram na NBA até agora para estar nessa lista? Né, o calor mais alto que a gente tem é o Lonzo Ball, Lonzo Ball. que tá na frente, uma posição à frente do Carmelo, que tá na ele tá na 63ª. Depois, se eu me lembro bem, tem o Dennis Smith Jr. na 75. E aí também tem uma grande questão que é o Markelle Fultz, a primeira pick do draft, já que eles incluíram os calouros, ele está apenas na posição 90. Pois é, o Smith tá lesionado. Eu acho que o Lavar andou ligando lá para a ESPN e ele que organizou essa lista. Porque gente, o que o Rick Rubio, com todo respeito, Rick Rubio, Diego, não dá, Pedrão. sim, É difícil. É complicado você fazer um ranking desse jeito. Se eu fosse fazer um ranking... primeiro que eu não concordo muito com um ranking de jogadores em si. Eu acho que é mais justo você fazer um ranking de times, Certamente. já que é um conjunto, então tem uma característica do time. E tem como você avaliar, né? Porque Sim. Por mais que você tenha jogadores novos que traz uma nova perspectiva, gente, não tem como você colocar. Você vai colocar o quê? Os números dos calouros do college? Vai colocar o potencial que eles têm para a franquia? Por favor, né, gente? Então, se fazer de time faz mais sentido se fazer de jogador. E se for para fazer um ranking de jogadores, eu acho que tem que se fazer um por posição e não por jogadores da NBA. Porque até mesmo dentro da posição é complicado você comparar, por exemplo, vamos pegar aqui. É muito difícil você comparar um Kyrie Irving e um Mike Conley, por exemplo. Porque o Kyrie Irving é um atacante sensacional, ball handler incrível, mas que não é um dos melhores defensores. Bom organizador também, né? Isso. Aí você pode pegar o Mike Conley, que é discutivelmente o melhor defensor da posição, briga ali com o Patrick Beverley, o John Wall, né? Mas tá ali no top 3. E ele também tem uma boa visão de quadra. É o franchise player do Memphis. O time pagou um dinheiraço nele, tão importante que ele é. Também, e aí se a gente bota nessa discussão também o John Wall, que é um cara muito completo dos dois lados, mas já entre as posições é difícil. Imagina você ter que comparar o impacto, por exemplo, você quer mesurar a diferença entre o impacto do Ricky Rubio e, sei lá, o DeAndre Jordan, que está na posição 30, por exemplo. Não tem base de comparação para você dizer que o DeAndre Jordan vai ser mais importante para um time do que o Ricky Rubio. Mais importante para um time não, porque nem é isso que está sendo comparado, assim. Que ele vai ser um jogador mais importante na liga do que o Ricky Rubio. Mas, assim, indiferente, tocando na ferida, seja o Carmelo... Gente, o Carmelo Anthony até... Tem que ver que o Carmelo Anthony vem despencando nessa lista deles. Já faz um bom... O ano passado mesmo já foi. Agora, não faz sentido colocar ele atrás de um calouro, gente. Acho que deu pra perceber, né, ao decorrer dos programas que eu não sou o maior fã do Melo. Claro. Mas 64 é realmente muito baixo pra ele. Eu botaria ali ele entre a posição 30 e 40 dentro desse espaço.
Uhum. 64 é realmente uma posição muito baixa. Sem ir muito adentro, só você pensar assim por cima. Se você para e pensa, eu consigo falar facilmente 20 jogadores que eu acredito que seja melhor que o Carmelo Anthony. Sim. 30, quem sabe eu tenho que pensar um pouquinho a mais. Agora, 64? Uau! A tua frase no começo do programa foi perfeita. A ESPN queria falar, né? Queria começar a falar de basquete. E nada melhor que começar com uma polêmica, falando algo absurdo que fez com que foi noticiado o mundo inteiro. Sim. Né? Com certeza. Mas vamos lá. Com ou sem lista, fã do basquete da NBA, o jogo segue. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. E vamos falar então de algo que realmente nos surpreendeu e foi um ponto positivo. O que você acha da final de Sérvia e Eslovênia e o que você achou do torneio, Pedrão? Gostou também? Diego, é um formato muito interessante, né? Porque é um estilo de Copa do Mundo, né? Então tem uma fase de grupos, depois rapidamente tem um playoff em que os jogos são disputados bem rápidos. Até Sim. porque os jogadores precisam ter um tempo para descansar antes de começar as temporadas dos campeonatos, né? E a gente sempre soube que o basquete europeu era disputado. Porque mesmo quando não haviam muitos jogadores europeus na NBA, o basquete do continente era muito forte, com as épocas de Iugoslávia, União Soviética. Esses times eram muito bons, times que batiam de frente com as seleções americanas em Olimpíadas, né? Sim. E hoje, com essa internacionalização do basquete e tal, muitos jogadores jogam na NBA, né? E a gente pode citar os craques do campeonato, são muitos desses jogadores, como por exemplo o Bogdanovic, né? Da Sérvia, que fez hoje a gente está gravando na sexta-feira, né? Então o jogo foi algumas horas atrás, ele jogou muito, ajudou a Sérvia a chegar na final, né? Pelo lado da Rússia, que perdeu a semifinal hoje, por exemplo, o grande destaque do time é o Shved, que é um jogador que passou pelo Nova York Knicks e alguns outros times da NBA. Hoje já voltou para a Euroliga e para a Europa, né? Mas já passou por lá. Tem o Mozgov na Rússia também. E do outro lado do time que está na final, a Eslovênia, ela é comandada pelo Dragic, o armador principal do Miami Heat. E tá jogando muito, ele tem um estilo de jogo muito bom pro basquete FIBA. E além dele, tá despontando novo garoto aí que provavelmente vai ser uma das picks top 3 do próximo draft, o Luka Doncic, que joga no Real Madrid, né? Então tá seguindo o caminho de muitos jovens europeus, jogar no Real Madrid para depois entrar na NBA. E a Euroliga é muito... A Euroliga, desculpa. Esse campeonato europeu de basquete, e também tá começando já o Afrobasket, que é o campeonato africano de basquete, né? Esses campeonatos são muito interessantes porque dá pra você observar três coisas dentro, que eu entendo, né? Primeiro, jogadores que já são conhecidos da NBA, já são figurinhas carimbadas da NBA, como eles jogam num sistema de jogo diferente e jogando assim com garra pelas seleções, né? Representando a seleção. Também dá pra você observar os prospectos que podem despontar na NBA, como o próprio Doncic, outros jogadores do leste europeu ali, que tem umas escolas de basquete muito legais, como a Lituânia, a Sérvia, entre outros. E também é a possibilidade de, quem sabe, os times observarem jogadores que possam ser role players na liga, né? Porque os jogadores europeus às vezes não são tão fortes ou tão atléticos quanto os americanos, né? Mas são muito inteligentes, têm uma visão de jogo muito diferenciada, muito técnicos, sabem controlar a bola, mesmo os pivôs. Por exemplo, o Marc Gasol, que é provavelmente o pivô mais técnico da NBA, né? E os times podem encontrar jogadores que às vezes não vão ser titulares, às vezes
mas podem sair do banco ali e contribuir, quem sabe. Pois é, e eu achei engraçado, que se você para pra assistir o Bogdanovic, jogo, enfim, o Bogdanovic se tornou um jogador que eu olhei e falei, meu Deus, é o mesmo cara que a gente assiste na NBA, né? Você vê como ele se encaixa bem, né, nesse estilo europeu. O próprio o Bellinelli parecia o Jordan correndo. O que é isso? O que aconteceu? Ele não é apenas um arremessador, não, ele realmente ele faz tudo. E às vezes a gente esquece, né, vendo na NBA, que é um pouco diferente, acho que é mais rápido, mais corrido, né, Pedrão? E não é tanto na meia quadra, mas para mim o destaque foi Kristaps Porzingis. Não tem como eu não dizer isso, porque lógico, você vai dizer, tá, mas tinha que ser um jogador de Nova York, né? Pois é, mas não tem como o cara realmente ir lá jogando de 5, que para muitos vai surpreender. Ele vai jogar de 5 no Knicks. Escuta o que eu tô dizendo. Ele foi o terceiro do torneio em pontos por jogo, né? Ficando atrás do Shved, né? O russo, que era o pontuador do time. Lá eles jogam no sistema lá Porto Rico, pra quem conhece, né? A seleção de Porto Rico é o seguinte, o Baré, por exemplo, é a seleção de Porto Rico. O cara que pegou a bola vai ter que fazer a cesta e é isso. Sabe? É isso, sim. Então, é meio gang-ho o negócio ali. O Shved era o porto-riquenho russo, né? Então, é o Bareia ele chutava muito por jogo. E o segundo em pontuação foi o Schroeder, o armador. Ele é alemão, né? Então é armador do Atlanta Hawks. É o principal jogador da Alemanha, né? Com o Dirk Nowitzki jogando mais lá. Então, como líder natural desse time, foi o maior pontuador. Mas a Alemanha também não foi muito longe da competição. Mas o Schwer, eu dou risada assim, mas gente, não sei se eu cheguei ali pensando, pô, será que o Schwer vai ser cabeça de bagre aqui também? Não, igual o Pedro falou, o cara ligou, tava que é isso, parece que tava com um foguete amarrado nas costas, o cara tava sensacional. Mas aquele jogo meio louco, né Pedrão? Dá na mão dele que ele vai fazer alguma coisa, né? Aí é aquela terrorista, né? Homem-bomba, né? Ou ele tá Homem-bomba, isso mesmo. Ou ele tá muito bem, ou ele tá construindo uma casa com tanto de tijolo que ele fez. Carmelo entra e aprova. Pedrão, antes de a gente passar pro Big Apple Moment, eu gostaria também de deixar aqui vamos torcer que dê certo. Você viu a notícia que podem mudar o sistema para não incentivar mais o tank? Eu cheguei a acompanhar isso, Diego. Se for aprovado de qualquer maneira, não vai entrar para essa temporada e sim para a próxima, né? Sim. Mas a ideia básica é diminuir as porcentagens, assim, a diferença das porcentagens. Então, baixou, né? Para 14%, né? A pior campanha não teria tanta disparidade em relação à segunda, que não teria em relação à terceira. Eu acho interessante, porque vai chegando ali da metade pro final da temporada, né? A gente tem basicamente 3 tipos de time ali. Tem times que estão lá em cima e já estão garantidos, então começa a poupar gente pra caramba. Às vezes vai com o time todo reserva pro jogo. E aí tem os times que já estão lá embaixo, totalmente lá embaixo, que começam a dispensar os veteranos, a deixar só jogadores jovens jogando para eles ganharem experiência, já que eles também gostariam de perder, né? Já que poderiam adicionar um jogador novo. E tem os times que estão ali brigando ainda ou pela vaga no playoff ou por mando de quadra. E aí esses realmente dão o sangue até o final da temporada. E isso, quando a gente acaba chegando nos playoffs, um time desse que não teve oportunidade de poupar jogadores acaba chegando um pouquinho prejudicado, né? Contra um time que teve essa chance, né? Então, aí você realmente mata a graça dos playoffs, que seria a chance de um 8º lugar ganhar de um primeiro, né? E se o 8º colocado estava tendo que... Se ele tecnicamente já tem jogadores inferiores
ao da primeira colocação. E esses caras ainda estavam tendo que jogar até o último jogo ali, batalhando pela posição, enquanto os do primeiro colocado estão ali descansando, né? Uhum. Não só mudaria a questão dos da galera lá de baixo, como da galera lá de cima também. Sem dúvida. Só o fato de estar pensando em fazer alguma coisa, eu já tiro o chapéu e não é surpresa. NBA sempre parabéns. Tomara que dê certo e que continue fazendo isso, porque o interessante mesmo é a competição. Anywhere it's up to you, New York, New York. E por fim, vamos terminar falando do Big Apple Moment, que é a performance, ou qual jogador foi destaque do Eurobasket, levando em consideração os jogadores de Nova York e Brooklyn. Entre Cuscuz, KP, Willie e Mozgov, quem você mais gostou, Pedrão? Diego, de antemão, pra mim foi o KP, né? Vamos só passar as médias rapidinho deles, né? O KP teve 23,6 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo e 0,9 assistência por jogo. O Willie, lembrando que o Willie era reserva ainda, né? Então, o Willie teve 8,5 pontos por jogo, 6,6 rebotes por jogo e 0,9 assistência por jogo, né? O Kuzminskas tinha 15,8 pontos por jogo, 4,3 rebotes por jogo e 1,5 assistência. O Mozgov, né, o do Nets agora, pivô da Rússia, teve 13,3 pontos por jogo, 7,1 rebotes por jogo e 0,7 assistência por jogo. Só lembrando, o KP joga pela Letônia, o Willie pela Espanha, o Kuzminskas pela Lituânia e o Mozgov pela Rússia, né? Bom, o KP foi, assim, entre os quatro, foi de longe o melhor, até porque ele foi um dos melhores do torneio. Você já acabou de dizer a dificuldade que ele teve de jogar na posição 5, porque ele não é um cara fisicamente forte, mas ele tem muito recurso. E era o principal jogador da Letônia, né? E conseguiu levar a Letônia até as quartas de final, perdendo para a finalista Eslovênia, né? Aí realmente não teve como passar da Eslovênia, mas mesmo assim foi um jogo difícil, foi um jogo que a diferença final foi menos de 10 pontos. E o KP jogou muito nesse último jogo, ele fez 34 pontos, né? Só que ele não contou com a ajuda do Bertrands, que é o letão que joga no San Antonio Spurs. E aí ele individualmente não tinha como fazer o time dele ganhar, né? O Willie, ele teve mais oportunidades nos jogos de fase de grupo, porque foram jogos mais fáceis. Ele até chegou a anotar double-double, né? Mas é um projeto futuro para a Espanha, até porque ainda estão jogando o Paul e o Marc Gasol, né? Que são uma marca, né? Eles têm presença, não tem como, né? Eles são os principais jogadores da Espanha. E também o Serge Ibaka, ele é naturalizado espanhol, mas ele não está jogando esse Eurobasket. Mas de qualquer maneira, ele também já está perto de se aposentar da seleção, assim como o Paul. O Marc ainda tem mais um tempinho pela seleção, né? Mas o Willian é um projeto para o futuro da seleção que vai. O Paul e o Ibaka podem descansar, que o garrafão está em boas mãos ali. E o Cus sempre foi um jogador muito bom pro estilo FIBA, né? Jogou muito tempo na Euroliga, tanto que ele já não é mais nenhum garoto, ele já tem 27 anos. Então, ele é um dos principais jogadores da Lituânia, que decepcionou um pouco na competição, né? Esperava-se mais a Lituânia, mas ele até teve sim médias boas, mais de 16 pontos por jogo. E o Mozgov, ele, apesar do nosso querido Shved ser o principal jogador da Rússia. Isso, da Rússia, ele é a gente pode dizer que ele é o segundo jogador mais importante ali em questão de experiência e pontuação, né? Ele anotava esses seus 13 pontos por jogo, pegava 7 rebotes. Ele, assim, é importante, mas não foi muito diferencial. Só para
um dado adicional, o Kuzminskas foi o 17º em pontuação no torneio, né? E o KP foi o terceiro, como eu já tinha dito. Pois é, como já disse antes, por que eu destaco o KP? Até mesmo pela sua evolução no basquete, já que ele é tão novo, e a evolução física para ele, por mais que eu acredito que ele vai acabar... O jogo ofensivo dele, o problema dele jogar de pivô é a questão defensiva, porque pelo tamanho e pelo peso dos seus adversários vai ser difícil. Ele não tem ainda o preparo físico necessário, né, a força, a massa, para poder combater com esses jogadores, e você acaba perdendo a surpresa que ele quando ele acaba atacando o aro. Lógico que eu ainda acho que ele tem que adequar o seu jogo, porque às vezes eu acho que ele força muito buscando o rebote de ataque, né, buscando o pullback, tentando dar o toque. Ele tinha que ser mais objetivo, às vezes não querer tanto, se aparecer tanto, fazer flash, highlights, e fazer aquilo que nem faz o Paul Gasol mesmo, que o interessante é fazer a cesta. Ele não precisa enterrar em cima de três, ele tem que usar a sua altura, apenas tocar e empurrar a bola para a cesta. Não sei se você vê assim também, Pedrão. Sim, até pra proteção própria, né? Ele ainda tá ficando mais forte a cada temporada, mas ele ainda é um pouco franzino em comparação aos caras grandes. Né? E ele também e alto também, né? Aquele próprio lance que ele protagonizou, aquela enterrada no Dwight Howard na temporada passada, ele não se machucou, mas poderia ter dado alguma coisa muito séria pra ele, pelo jeito que ele caiu. Sem dúvida. E ele deveria tentar fugir desse tipo de lance, né? Mas ele ainda é jovem, tem com certeza não sente tanta dor ainda, né? Mas nós, como torcedores do Knicks, queremos que ele dure aí por mais 15 temporadas. Sem dúvida. Só que tem que se cuidar, que é perigoso, né? Meu Deus, se a gente vê... O próprio Yao Ming, né, teve que se aposentar bem cedo, porque era um cara muito alto e sofria de lesões que impossibilitaram de continuar a carreira. Sem dúvida. E em relação aos outros, o Kuz, você já foi muito bem eu não vi ele tão destaque assim. O Willie, projeto para o futuro, e o Mozgov. O problema do Mozgov é que ele vai jogar no Nets. Quando eu digo isso, poxa, mas você no passado elogiou tanto os Nets. Sim, mas veja, o armador jovem, que tem muito potencial, um time que tem muito a crescer. O Mozgov já tem o quê? 30 anos? 31? Por volta disso, Diego. Pois é, então assim, ele não é tão novo comparado com os seus colegas. Será que ele vai ter a mesma importância para a Rússia como ele vai ter para os Nets? Será? Difícil, né? Difícil a gente pensar assim, e acho que vamos esperar para começar a NBA para ver como que os Nets vão jogar, e respondendo então o porquê que o KP é o meu destaque. Mas, enfim. Mais alguma... 31 Pode falar, anos Pedro. mesmo, Diego. E eu acho muito legal que o Mozgov, com 31 anos, o próprio Paul Gasol com seus 38, o Marcos com 33, estejam jogando a Euroliga, porque... Eurobasket. Porque é prestigiar a seleção nacional, né? É um campeonato diferente, que você tem um contato maior com seu público natal, porque esses caras jogam na NBA. Então, a gente teve o caso mais sério do Antetokounmpo, que disse estar lesionado, né? E aí gerou um atrito com a Federação Grega, dizendo que ele forjou a lesão. E não sei, realmente não sei se ele forjou ou não. Acredito que ele não tenha feito isso, até porque ele não demonstra não demonstra nenhum tipo de rejeição à sua pátria-mãe, a Grécia, né? E tenho certeza que ele jogaria pela Grécia. Então eu realmente acredito que ele esteja lesionado, mas a gente já viu muitos casos de jogadores forjando lesão pra não jogar esse tipo de competição, né? Pois é. Então, eu não tenho muito o que dizer nesse caso, porque eu vou continuar, penso igual a você, não acredito que ele tenha feito isso. E até se provar que ele tenha feito, não vou mudar minha opinião, né? Tomara que não, eu realmente torço que não, porque o torneio foi muito legal e o Antetokounmpo tinha muito que evoluir jogando esse torneio. Mas também, enfim,
Eu não vejo a Grécia também ela não ia ir muito longe, mesmo porque, coitado, vai jogar sozinho. Não sei não, Diego, porque a Grécia foi até as quartas de final. Não, tudo bem, mas você acha que ele ia mudar você pensa que ele seria top 5? Ele estaria você acredita que ele teria pelo menos estaria na final? Ah, eu não duvido, porque ele a disparidade física dele para os outros jogadores é enorme. Por um lado você tem razão, que ele seria a dificuldade em defendê-lo e abrir espaço para os seus companheiros mas eu confio na boa fé. Até que se prove o contrário, eu confio no tomara mesmo, então não que eu queira que ele esteja lesionado, mas que ele tenha dito que seja verdade. Eu tenho ele no Fantasy, espero que ele volte bem. E só uma última coisinha, é a primeira vez que a Eslovênia chega na final, né? Então, sim, ótima campanha aí do Dragic e do Doncic para levar a seleção deles. Vai ser o destaque, com certeza. Acho que até mesmo por ser a primeira vez, né? Você vê que igual você disse, né? Estão jogando lógico, estão mais próximo do público, que gostariam muito de ver eles, e também tem aquela coisa, para os jogadores que não fazem parte da NBA, é a oportunidade de jogar contra os jogadores da NBA com um alto nível de competitividade, né? Porque só marcar amistoso não adianta absolutamente nada. Sim, com certeza. Né, contar a vitória quando Miami Heat vem aqui no Brasil para jogar contra os times da NBB, não é por mais que é legal jogar contra o time da NBA, só que para ele tanto fez, aquilo é um treino. Sim. Não é verdade? Sim. E já na Eurobasket não, né? Aí a gente está falando que é ganhar, estão jogando para ganhar mesmo. Sim, com certeza. The best you ever had, the best you ever had is just a memory, and those dreams, when as daft as they seemed, my love, when you dream them all. Mas enfim, últimas considerações, Pedrão? Bom, o basquete tá aí nessa reta final de pré-temporada, né? Como a temporada vai começar dia 17 de outubro, então falta um mês aí mais ou menos pra lá. E vamos esquentando, fazendo aquecimento pra temporada NBA que promete. Promete, né? Tomara mesmo. Que tá difícil, tá demorando muito pra começar essa temporada, né? Pelo menos a NFL já voltou. Pelo menos, ficamos ligados na NFL. Mas então, obrigado, galera. Obrigado por mais uma vez estar nos acompanhando. Infelizmente o Ângelo não pôde participar do programa de hoje, mas na próxima com certeza ele estará presente. Agradeço ao Pedro por ter tirado o seu tempo e mais uma vez estando presente, Pedrão. Eu também te agradeço pela participação, Diego. Não, faz que é isso. E agradeço a vocês por estar nos acompanhando. Como sempre, por favor, nos siga nas nossas redes sociais, tem o nosso e-mail se quiser entrar em contato. Continue curtindo, compartilhando e seguindo o nosso podcast. Eu sou o Diego, espero você a próxima semana, hein? E logo, logo a bola vai subir. Muito obrigado e até a próxima.